Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2. Vamos ler de 1 a 4. E nesta manhã eu quero trazer a seguinte advertência baseada no texto bíblico: não negligencie a grande salvação. Hebreus 2, de 1 a 4, assim diz a palavra de Deus. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas ou prodígios, e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Amém. Essa é a palavra de Deus. Quando nós somos crianças, é comum não gostarmos de receber ordens ou sermos corrigidos pelos nossos pais. Afinal, quem gosta de ser mandado, não é mesmo? Quer perder o amigo? Comece a emitir alguma voz de comando. Ninguém gosta de ser mandado. Parece que instintivamente nós resistimos a qualquer voz de comando que limite a nossa vontade, os nossos desejos. Mas com o tempo a gente percebe que muitas dessas orientações eram demonstrações de cuidado e amor, mesmo que na época não entendêssemos assim. No capítulo 1 de Hebreus, não há imperativos, não há voz de comando para o leitor. Inicialmente, não somos instruídos a fazer qualquer coisa. Todo o capítulo 1 é uma declaração e celebração da palavra final de Deus ao mundo, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. O capítulo 1, olhe aí, verifique na sua Bíblia, o capítulo 1 começa com a seguinte afirmação no versículo 1, primeiro verso de Hebreus: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas, e agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Hebreus 1, de 1 a 2. Hebreus 1, de 1 a 2, traz em cápsula a mensagem central do capítulo inteiro. Algo absolutamente extraordinário aconteceu com a vinda do Filho de Deus, quando Deus trouxe ao mundo a palavra final e decisiva de revelação. Essa, portanto, é a maneira como Hebreus expressa, e eu quero que você note isso, o paralelo. Essa é a maneira como Hebreus expressa o que João declarou lá no evangelho dele. João, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E aí no verso 14, João complementa:
A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Em outras palavras, Deus, o Filho, assumiu a forma humana como a palavra final e decisiva de Deus ao mundo. Isso é absolutamente extraordinário. Isso não significa que Deus tenha deixado de falar desde que Jesus veio ao mundo. Significa, ao contrário, que Cristo é a revelação final e decisiva de Deus, porque desde a vinda de Jesus, tudo que Deus tem a dizer está fundamentado em Cristo, aponta para Cristo e é validado pela conformidade com Cristo. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos capturou essa realidade na última frase do capítulo 1 da Declaração Doutrinária dos Batistas Sulistas norte-americanos. A declaração doutrinária deles, que foi aprovada no ano 2000, revisando para muito melhor e mais ortodoxa a mensagem Fé Batista 2000, expressa na última frase do capítulo 1 exatamente o que Hebreus, em síntese, no capítulo 1 quer dizer. Diz assim a declaração doutrinária dos batistas americanos: toda a Escritura é um testemunho de Cristo, que é Ele mesmo, Cristo, o foco da revelação divina. Meu povo, a gente sabe, a Bíblia diz isso. Colossenses 2:9, toda a plenitude de Deus habita em Jesus. Colossenses 2:3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus. Além de tudo o que o Antigo Testamento já revelou, tudo o que nós precisamos saber sobre a própria pessoa de Deus e sobre como Deus se relaciona com a criação e com as nossas vidas, absolutamente tudo é aprendido a partir do que ouvimos e vemos na palavra final e decisiva de Deus, a saber, Jesus Cristo. Esse é o foco de Hebreus 1. Jesus Cristo, a palavra final de Deus. Deixe-me resumir para você o capítulo 1 com pontos. O que o capítulo 1 diz sobre Jesus Cristo? Verso 2, Ele é o herdeiro de todas as coisas. Verso 2, Cristo criou o mundo. Verso 3, Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Versículo 3, Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 3, Jesus fez a purificação dos pecados. Versículo 3, Jesus se assentou à direita da majestade de Deus. Versículo 4, Jesus é superior aos anjos. Versículo 6, os anjos adoram Jesus. Versículo 8, Cristo é o Deus poderoso. Essa é a mensagem de Hebreus 1. Deus falou por meio de seu Filho. E quem é o Filho? O Filho é Deus, o Criador, sustentador, dono e redentor do universo. Nessa passagem inicial da carta aos Hebreus não há comandos para nós, não há mandamentos para nós. O que há é o que acabamos de ver, uma extensa declaração, uma enorme celebração da grandeza de Jesus, a palavra final de Deus. E aí vem o capítulo 2. E por isso eu tomei tanto tempo para destacar o capítulo 1. No capítulo 2 de Hebreus, nós encontramos o primeiro mandamento da carta. O
primeiro imperativo deste autor, o primeiro dever a nós apresentado, a primeira coisa que devemos fazer, e a conexão com o capítulo 1 é crucial, por isso essa longa revisão apresentada até aqui. Note, o capítulo 2 começa com uma conjunção, portanto. A Almeida Revista Atualizada, ou a Nova Almeida Atualizada, começam com por esta razão. Uma vez que o original grego traz a frase começando de fato com a conjunção por ou portanto, mais o pronome esta. Por isso que a ARA e a NAA traduziram por conjunção, esta, pronome, razão. Em outras palavras, por que tanta gramática? Não é para parecer, porque eu nem sei tanto. É para dizer o seguinte, em outras palavras, o capítulo 2 começa explicando para nós que o capítulo 1 serve como base para o dever que será imediatamente apresentado. Ou seja, visto que Deus falou por meio de seu Filho nestes últimos dias, visto que o Filho é o Criador de todas as coisas, visto que o Filho é o sustentador de todas as coisas, o dono, o governante, o redentor de todo o mundo, visto que o Filho é superior aos anjos, é adorado por eles, visto que o Filho é Deus, então, portanto, por esta razão, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Ou, como está na Nova Almeida Atualizada, por esta razão, por tudo que Cristo é, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo, conforme está no capítulo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza ainda às verdades ouvidas. Hebreus 2, verso 1. Note o seguinte, o primeiro mandamento neste livro, o primeiro dever mencionado é prestar atenção, é dar ouvidos. Mas não está nas minhas notas, deixe-me fazer uma outra aplicação, sobretudo aos pais. Note que aqui há uma lição para os pais, para qualquer um de nós em posição de autoridade. Antes de darmos uma voz de comando, na medida do possível, é necessário explicarmos as razões. Fecha parênteses. Mas veja, o primeiro mandamento neste livro, o primeiro dever do crente é prestar atenção, dar ouvidos à palavra de Deus no próprio Filho. Logo, Hebreus 1 e 2 podem ser resumidos desta maneira. Nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, e por esta razão precisamos prestar muita atenção à palavra que Deus nos falou por meio do Filho. Dito de outra maneira, Deus falou por meio do Filho, então ouça. Ouça com muita atenção ao que o Filho diz. Ouça o que se descreve a respeito do Filho, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo. Apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Meu povo, esse é um mandamento urgente para os nossos dias. Porque honestamente, seja sincero, seja sincera, nós não somos de ouvir. Nós não gostamos de ouvir. Você já notou quanto é horrível estar falando com alguém, você mal terminou sua frase, a pessoa já contra-argumenta, já atravessa. O WhatsApp é cheio disso, as pessoas não ouvem. Você manda uma brincadeirinha, e aí de repente ou ela atravessa com outra história, ou ela manda um carrilhão de coisas. A gente não ouve, a gente não digere.
Esse mandamento é urgente para os nossos dias. Daí minha pergunta a você: a quem ou a que você está ouvindo? Será que você de fato ouve? Deus falou por meio do Filho. Você ouve o Filho? De que modo a sua atenção ao Filho se compara à atenção que você dedica aos seus filhos, às outras coisas? Quando você quer ouvir alguém, você toma providências para isso. Se quer ouvir suas músicas preferidas, você garante que terá um aplicativo de streaming, um Spotify, um Deezer, um Apple Music, com as playlists preferidas, e de preferência com as músicas em download para você conseguir ouvir offline, porque você quer ouvir. Se você quer acompanhar notícias, você se assegura de que tenha acesso a aplicativos de notícias, de redes sociais, notificações push no celular, além de assistir a vídeos no YouTube ou serviços de streaming como o Amazon Prime ou Netflix. Se quer acompanhar a situação de um missionário num local crítico no exterior, você organiza acesso a plataformas de mensagens instantâneas, como o WhatsApp ou Telegram, e confere atualizações nos grupos ou redes sociais várias vezes ao dia. Se quer acessar o livro de alguns dos seus autores favoritos, o que você faz? Você baixa o e-book, até tenta encontrar o pirata em PDF, o audiobook em plataformas como Kindle, Audible, aliás é uma delícia para você ouvir os melhores. Audible, Google Play Livros, e o acesso é instantâneo, é direto, pelo smartphone, pelo tablet. Deu para você entender o que eu quero dizer? Todos queremos ouvir algo. Essa geração que nos cerca é impressionante. Eu digo com carinho, às vezes me irrita. Você está conversando com um sujeito, ele está com fone no ouvido, ele anda com fone no ouvido. E não tira o fone do ouvido. A gente está comunicando o quê? Eu estou pronto para ouvir. Mas na verdade você não está ouvindo. Você só está ouvindo o que você quer ouvir. Nós fazemos planos para ouvir o que a gente quer ouvir, a gente compra equipamentos, a gente paga caro nos fones da Apple, JBL, a gente quer ouvir, para não ouvir o que precisa ouvir. A gente faz assinaturas, a gente vai a lugares, a gente garanta que nada nos distraia. Não é assim, meu povo? Portanto, eu repito a pergunta: como tudo isso se compara à sua disposição para ouvir a palavra de Deus no Filho? Você está ouvindo? Você está fazendo provisões para ouvir? Ouvir o Filho eterno de Deus. Sua cozinha, seu carro, sua sala de estar, seu quarto, seu tempo de leitura estão dedicados a ouvir a palavra de Deus revelada no Filho? O que Hebreus nos diz aqui é que na vida cristã a gente precisa continuar ouvindo a palavra de Deus em Jesus. E a gente tem que fazer isso com muita atenção. A gente não pode tratar isso com casualidade, como se já soubéssemos tudo o que precisamos, ou como se não houvesse nada a ganhar ao ouvir Jesus. Há uma urgência clara aqui em Hebreus 2:1. Literalmente o texto afirma o seguinte, Hebreus 2:1: é extremamente necessário que nos apeguemos às verdades ouvidas no Filho,
Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Em outras palavras, e repetindo, é extremamente necessário que você ouça o Filho. Ouvir Jesus não é apenas uma opção, ó jovens desta geração. Eu postei, não sei se está aqui ainda, postei no meu Instagram, no story de ontem. Está aqui, está aqui. Eu estou lendo crônicas autobiográficas de Nelson Rodrigues. E olha o parágrafo. Eu tinha visto isso só na internet outro dia e eu cheguei ao texto anteontem, lendo. Nessa geração que acha que está ouvindo porque está ouvindo muita coisa ao mesmo tempo, acha que está lendo porque está lendo muita coisa ao mesmo tempo. Nelson Rodrigues disse assim: cada vez, ou certa vez, um erudito resolveu fazer ironia comigo, perguntou: o que você leu? Respondi: Dostoiévski. O erudito, querendo exibir os seus 40 mil volumes, insistiu: que mais? E eu: Dostoiévski. Teimou: só isso? Repeti: Dostoiévski. O sujeito, aturdido pelos seus 40 mil volumes, não entendeu nada. Mas eis o que eu queria dizer: pode-se viver de um único livro de Dostoiévski, ou de uma única peça de Shakespeare, ou de um único poema de não sei quem. O mesmo livro é um na véspera e outro no dia seguinte. Pode causar tédio na primeira leitura, mas nada é mais denso. Ouça, jovens, nada é mais denso, mais fascinante, mais novo, mais abismal do que a releitura. Meu povo, permita-me, Nelson Rodrigues, usar suas palavras e dizer: nada é mais denso, nada é mais fascinante, nada é mais novo, nada é mais abismal no sentido de profundo do que a releitura da Bíblia. Você precisa crer nisso. Você precisa entender isso. Hebreus capítulo 2 está fazendo uma advertência para todos os cristãos. É extremamente necessário dar atenção a Jesus como palavra de Deus. Portanto, este ano, não queira ler muitos livros. Queira ler primeiro e atentamente o maior de todos os livros, a Bíblia Sagrada, e se dedique a 1, 2, 3 profundas releituras de grandes obras em busca de conhecer o Filho. Esse mandamento aqui de Hebreus 2:1, ele não está isolado no livro de Hebreus. A preocupação em despertar os leitores e levá-los a ouvir atentamente a Deus é repetido ao longo desta carta. Por exemplo, Hebreus 3, verso 1. Lemos assim: portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial. É para você, crente, essa palavra. Não é para o incrédulo. Não é para aqueles que apenas são amigos de Jesus, gostam. Ele está fazendo esse chamado a você, crente. Portanto, irmãos santos que participam do chamado celestial, olha o que ele vai dizer agora: considerem atentamente a Jesus, que consideramos ou declaramos ser apóstolo com A maiúsculo, enviado e sumo sacerdote.
Percebeu Hebreus 3:1? Considere Jesus, considere atentamente Jesus. Esse é o ponto de Hebreus 2:1 também. Ouça-o, considere-o, foque nele, permaneça próximo a ele e mantenha-o em seus pensamentos. Aprenda a cada dia mais sobre quem é Jesus, o que ele diz e como ele enxerga o mundo, para você enxergar o mundo como Jesus o enxerga. Nas palavras de Pedro, 2 de Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não tem como crescer nesse conhecimento se você não ouvi-lo, se você não considerá-lo. Mais adiante em Hebreus 12, versos 1 e 2, o autor exorta: portanto, corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. E olha agora o imperativo: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Não tem como você não perceber a extrema necessidade levantada pelo livro de Hebreus para um povo que estava perdendo tudo o que tinha. Considere isso. Era um povo que estava perdendo tudo o que tinha: bens, família, sendo presos, sendo mortos. E Hebreus está dizendo o que a eles? Olhe para Jesus, Hebreus 12:2. Considere Jesus, Hebreus 3:1. Ouça Jesus, Hebreus 2:1. Façam isso, vocês santos que participam do chamado celestial. Considerem atentamente, ouçam com atenção, mantenham os olhos firmes em Jesus. Um dos grandes temas dessa carta é destacar, ouça gente, como isso é importante para nós nesta época, repito, nesta época em que a gente não ouve os outros, a gente ouve o que quer. Um dos grandes temas de Hebreus é destacar a seriedade de se ouvir Jesus, a palavra de Deus. A seriedade de considerá-lo, fixar os olhos nele, tal como ele foi descrito no capítulo 1 e no restante da carta. Esse é o primeiro mandamento no livro. E não é um mandamento difícil. Pensa comigo, seja honesto, que dificuldade há em ouvir? Que dificuldade há em considerar, em olhar? Não são tarefas árduas, ouvir não é árduo, olhar não é árduo, considerar não é árduo, a menos que você não queira, não é mesmo? Ouvir só é difícil quando você não quer ouvir o que está sendo dito. Olhar não é difícil se você não quer enxergar o que está sendo mostrado. Considerar não é difícil se você não tem interesse no que está sendo demonstrado. Jesus, através da pena deste autor, e em conversa com Joaquim Ferro, cada vez mais eu me convenço, talvez, de que pode ter sido Lucas o autor desta carta. Não é difícil ouvir, Jesus não está pedindo nada difícil aqui, não é difícil olhar, não é difícil considerar, a menos que você não deseja ouvir, considerar e olhar.
Veja, meu povo, isso é muito importante para a sua vida cristã. O primeiro mandamento da carta aos Hebreus não é trabalhe para Jesus. Não é sirva Jesus. Qual é o primeiro mandamento desta carta para nós crentes? Ouça Jesus. Trabalhar para Jesus é muito mais fácil do que ouvir Jesus. Foi por isso que Marta correu para a cozinha e Maria escolheu a boa parte. Ouvir é o primeiro mandamento desta carta. Nós não somos chamados a agir ou fazer primeiro, mas a observar, considerar, ouvir, olhar, porque toda transformação espiritual e toda subsequente ação de servir ou do que for, isso flui do ato de contemplação. Segundo aos Coríntios 3:18, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver. A conversão tira de nós o véu, o renascimento, a regeneração, tira de nós o véu para que primeiro vejamos, contemplemos e reflitamos a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ouça Jesus, crente. Considere Jesus, olhe para Jesus. Não ache um tormento ouvir um sermão longo, desde que seja bíblico. E eu sei que é difícil, eu sei que não é natural, e por isso eu repito, treine seus ouvidos. Ouça Jesus, considere Jesus, olhe para Jesus. Todo o primeiro capítulo de Hebreus tem o propósito de tornar esse chamado. Veja, olha como Deus é maravilhoso, porque Ele não está exigindo, Ele não está dando uma voz de comando ou ordem para você a respeito de algo que é boring, que é monótono, que é chato. O capítulo 1 de Hebreus é para tornar o seu chamado, o chamado de ouvir, de considerar, de olhar para Jesus, num fardo leve, num jugo suave. Sabe por quê? Porque quem é esse a quem você deve ouvir? Quem é esse que você deve contemplar, considerar, manter nele os olhos fixados? Quem é Ele? Ninguém menos do que Deus, o Criador, sustentador, dono, governante, adorado por anjos, redentor do mundo. Hebreus está te dando uma enorme dica. Aquele a quem você deve ouvir é absolutamente majestoso. É melhor que Justin Bieber, é melhor do que Taylor Swift, é melhor do que Bruno Marrone, é melhor do que milionário José Rico. Vai para a beira do córrego e liga milionário Zé Rico. Cria vergonha na cara, crente. Trem horroroso. Tem umas bonitinhas. Vai para a beira do rio e ligue o Cid Moreira enquanto você está lá pescando. Você está ouvindo a palavra de Deus. Ah, isso é chato. Opa, você está revelando um problema sério no seu coração. Percebeu o perigo? Ouvir milionário Zé Rico não é chato. Ouvir Justin Bieber não é chato. Ouvir seja lá o que for não é chato. Ouvir a palavra de Deus narrada não combina com beira do rio? Ou com dirigindo para o trabalho? Opa. Tem algo errado nesse exame de imagem do seu coração.
Porque se ouvir aquele que é Deus, Criador, sustentador, dono, governante, adorado por anjos, redentor do mundo, se ouvi-lo é algo chato, meu Deus. Você tem que ouvir o que ele tem a te dizer a respeito da grande salvação. Veja, Hebreus 2:3. Hebreus 2:3. Olha por que eu digo que é perigoso para você achar que, sei lá, ir para a fazenda, ir para o acampamento, viajar para a praia, pescar, andar de bike, correr na esteira, passar roupa, lavar louça, andar de ônibus. Se você disser que essas coisas não combinam com ouvir Jesus na Bíblia, olha o que pode estar acontecendo com você. Hebreus 2:3. O que te faz pensar que você escapará se negligenciar essa grande salvação? Hebreus é quem está fazendo a conexão. Não querer ouvir o Filho é estar negligenciando a grande salvação. Isso é absolutamente denso. E você tem que parar para pensar nessa manhã, crente. Nada contra você ouvir uma musiquinha ou outra do Milionário Zé Rico, Roberto Carlos, nada contra isso, necessariamente. Mas é absolutamente assustador você dizer que essas coisas combinam com suas atividades de lazer, de rotina de trabalho, mas ouvir a Bíblia narrada não combina. Gastar horas com podcasts e ouvir a Bíblia narrada não combina. Tem algo errado no seu coração. E Hebreus diz o que é. É negligência. É negligenciar a tão grande salvação. Portanto, se optarmos por não ouvir a Jesus todos os dias, se optarmos a não considerá-lo constantemente, se optarmos a não fixar nossos olhos nele regularmente, duas coisas graves estão acontecendo, pelo menos. Nós estamos desprezando a importância que Hebreus 1 atribui a Jesus, esse que é Deus, Criador, sustentador, governador, adorado por anjos, redentor dos pecadores. Você está, em primeiro lugar, desprezando a importância que Hebreus 1 atribui a Jesus. E segundo, você está negligenciando a sua grande salvação. Por que alguém faria isso? A única razão, estou partindo do pressuposto de que você é de fato crente, porque eu não estou julgando ninguém nesta manhã. Se eu entrar no seu carro, você não precisa mudar um Milionário Zé Rico, desde que você de fato ouça a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Você não vai me escandalizar se eu ver você ouvindo Justin Bieber, dependendo da letra. Mas é preocupante se é só isso que te dá apetite. É muito preocupante. Por que alguém faria isso? A única razão seria achar ter algo mais importante do que Jesus para ouvir. Algo mais estimulante do que Jesus, algo mais encantador, algo mais novo, algo mais atual. CBN, mas eu preciso ouvir a notícia do dia, pastor. Ouça, mas ouça primeiro a Bíblia. Porque você não pode ler a notícia do dia sem seu coração estar alimentado da palavra de Jesus. Você não pode. Você precisa
ouvir. E se você negligencia ouvir, é porque Jesus não é tão empolgante, tão atual para você, tão necessário para você fixar nele seus olhos, considerá-lo, ouvi-lo. E sabe o que distingue um cristão de um não cristão? O paladar. O que distingue um cristão de um não cristão é o que o cristão que nasceu de novo, o que João, o evangelista, vai chamar de verdadeiramente crente. Porque tem crente nominal e os verdadeiramente crentes, os que nasceram de novo. O que distingue um do outro é que o que nasceu de novo recebeu uma nova natureza, que consiste em considerar Jesus como supremamente valioso, belo, atual, necessário, excitante, estimulante. Por isso o argumento de Hebreus 1 nos parece tão convincente. Deus falou nestes últimos dias por meio do Filho. Por essa razão, devemos ouvir e desejamos ouvir ainda mais atentamente o que o Filho diz. E deixa eu te dizer, eu sei que você luta com essa dificuldade. E nesta manhã eu não estou querendo te massacrar. Sabe quando você chega no médico, porque você está com a dor, e o médico te examina, imagens, toca, laboratório, exames, aí você volta com os resultados, ele vira e fala, olha, eu preciso te dizer, tem um negócio aí que a gente vai ter que retirar. Mas a boa notícia é que está em tempo e você vai ficar ótimo. Eu estou agindo como esse médico nesta manhã, tentando mostrar pela Bíblia as evidências, que se você que se considera crente, cristão, não tem apetite para ouvir Jesus, tal como ele é descrito em Hebreus 1, não o Jesus que é inventado por aí, mas o Jesus que a Bíblia revela. Não o Jesus que vive para atender necessidades sentidas, que você acha que tem, mas o Jesus de Hebreus 1, o Jesus de Hebreus inteiro, o Jesus da Bíblia toda. Se você não tem apetite para ele, é sinal de que tem algo aí que tem que ser tirado. E graças a Deus que dá tempo e você ficará bem. Sabe o que é? É o coração de pedra que tem que ser de carne. E isso é obra do Espírito. E nessa manhã, agora, você pode dizer, ó Deus, transplante meu coração. Me dê um coração com fome e sede de te ouvir, de te considerar, de manter meus olhos fixos em Cristo, conforme a Bíblia o revela. Nelson Rodrigues escreveu uma frase que é fenomenal. A televisão matou a janela. Uau! A televisão matou a janela. A janela era lugar de fofoqueiras. Esquece, não é disso que se está falando. A janela era lugar de contemplar a vida, o mundo, as coisas. E a televisão te roubou disso. Imagina o que ele diria se ele tivesse vivido para ver que agora há YouTube, Instagram. Essas coisas todas mataram sua janela de contemplação. Observa, gente, tem pessoas que nem atravessam a rua sem tirar os olhos do celular. Você chega no consultório para esperar o médico, você não vê mais ninguém lendo uma revista, ou mesmo parado, considerando, pensando, refletindo. É só celular, só zap.
Isso está matando sua alma. E nesta manhã a Bíblia está te ensinando que a vida cristã, ela é antes de tudo uma vida de contemplação. É uma vida de janela. É uma vida onde a primeira e principal janela da sua vida é a palavra de Deus. Para você poder ouvir a Jesus, considerar a Jesus, fixar os olhos do coração em Jesus. Tudo mais na vida cristã nasce disso. Da contemplação de Cristo Jesus. Essa é a boa parte de que Jesus falou a Maria, a Marta. Sem isso, a vida cristã torna-se simplesmente inviável. É por isso que a próxima frase de Hebreus 2:1 traz um alerta para não nos desviarmos. Portanto, a gente tem que prestar muita atenção às verdades que temos ouvido sobre Jesus, conforme Hebreus 1, para não nos desviarmos delas. O que te faz achar que o que você leu ontem ou ouviu do pastor no domingo é suficiente para cada dia seguinte da sua vida? É como achar que porque você almoçou bem no domingo, você não tem mais que comer no resto da semana. É a mesma coisa. A primeira razão para você prestar muita atenção ao que ouve na palavra de Deus por meio do Filho eterno de Deus é que o Filho é infinitamente superior aos anjos. E se há algo que deveria ser absolutamente encantador é ver anjos. Imagine os anjos do céu. E Hebreus está dizendo, Cristo é superior a eles. Ele é o Criador, o sustentador, o dono, o governante, o redentor, e ainda por cima ele é adorado por anjos. Portanto, como você, crente, como você, meu amigo, minha amiga, poderia não querer ser vigilante em ouvir, em considerar, em fixar seus olhos em Jesus Cristo? Como? Só se não nasceu de novo. Agora surge a segunda razão, para você prestar muita atenção ao que você ouve da palavra de Deus por meio do Filho. Se você não fizer isso, você se desviará rumo à destruição. Considere o verbo desviar, que está aí em Hebreus 2. A origem grega do termo era empregada para descrever o movimento de algo que era levado pela corrente das águas. Esse é um dos argumentos para quem diz que Lucas escreveu Hebreus. Ele tem muita imagem de navegação, âncora, deriva, etc. Você lembra lá de Atos 27? Lucas no naufrágio, narrando, etc. A origem grega do termo desviar faz referência a algo que é levado pelas correntes das águas. Você que gosta da beira de rio, eu também gosto de beira de rio. Beira do rio Hudson, esses rios assim. O que boia no rio? O que a correnteza leva no rio? Casca de árvore, folhas secas, folhas que caíram das árvores, peixe morto. É isso que boia e é levado pela correnteza do rio. Eles flutuam com a correnteza, enquanto o barco que rema contra ela permanece no curso. Você sabe disso. Não é necessário esforço, nem movimento para ser levado pela correnteza. Basta não fazer nada e você será arrastado. É por isso que digo, na vida cristã não existe o estágio estagnação. Ninguém fica estagnado na vida cristã.
Ou você avança contra a correnteza, ou você boia como peixe morto, correnteza abaixo. O livro de Hebreus nos alerta: se não prestarmos atenção vigilante à palavra de Deus, seremos levados pela corrente das águas, nos afastaremos de Cristo. E todos nós conhecemos pessoas que foram levadas pela correnteza das águas. Pessoas que a gente viu crescer com a gente na igreja, cantou em coral, foi líder de igreja, apareceu, fez apresentações, mas hoje, cadê? Cadê essa gente? Nunca foram dos nossos, foram levados pela correnteza. Talvez seja você mesmo, aqui e agora, ouvindo esta exposição bíblica. Deixa eu ajudar você a fazer um exame, um autoexame. Como saber se você é um desses que está como casca de árvore, peixe morto, folha seca, sendo levado correnteza abaixo? Lembrando que você só para de descer correnteza abaixo se você encontra um bolsão de água parada, de lixo, na curva do rio. Então, ou você está na curva do rio da vida, no meio de lixo, parado, ou você está sendo levado correnteza abaixo. E os dois, no final, é destruição. Então, como saber se você é um desses? Ora, na sua vida não há essa urgência, na sua vida não há vigilância, na sua vida não existe o foco em ouvir, considerar, fixar os olhos em Jesus. Se na sua vida não há essa urgência por ouvir Jesus, essa vigilância para considerar Jesus, esse foco com os olhos fixos em Jesus, se isso para você é, sei lá, um culto por semana, até porque é bom ouvir aquele pastor, isso é preocupante. É como alguém que não come, que não tem apetite durante a semana. O que você diz de alguém que não come? Você diz, está doente, não quer comer, não tem fome. O que te faz achar que você está saudável em Cristo, se você não tem fome de considerá-lo, de vê-lo, de fixar os olhos nele, de conhecê-lo? E o resultado disso jamais será que você vai permanecer parado no mesmo lugar, você vai ser levado. Esse é o ponto. Você não tem como permanecer parado, estagnado. A vida neste mundo não é um lago. A vida neste mundo é um rio. E esse rio corre para baixo, rumo à destruição. Se você não ouvir atentamente a Jesus, não considerá-lo diariamente, não fixar seus olhos nele constantemente, remando contra essa maré, você não vai permanecer firme, você vai ser arrastado pela correnteza e dará provas no final de que nunca foi crente. Não é que você vai perder a salvação, é que você nunca a teve. Porque se a tivesse tido, ainda que por um momento a correnteza te levou, imediatamente você se deu conta e remou contra isso. Desviar é mortal na vida cristã. E o remédio para isso, segundo Hebreus 2:1, é... Leia comigo, olha aí na sua Bíblia, frise, destaque. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido sobre Jesus, conforme Hebreus 1. Para quê? Para não nos desviarmos delas, ou seja, não é automático, você não é crente
por transmissão de corrente elétrica, você é crente por perseverança. Você precisa prestar muita atenção às verdades que tem ouvido sobre Jesus, conforme Hebreus 1, para você não boiar correnteza abaixo. Isto é, considere o que Deus está dizendo por meio do Filho Jesus Cristo. Fixe seus olhos no que Deus está dizendo e fazendo em Jesus Cristo, Filho de Deus. E repito, esse esforço não é árduo, ele é suave e leve. E é essencial para nadar contra a correnteza do pecado e da indiferença. A única coisa que te impede de nadar assim, contra a correnteza deste mundo, contra a correnteza da sua carne ou inclinação para o pecado, contra a correnteza do diabo, a única coisa que te impede é o seu desejo pecaminoso de boiar ao sabor de outros interesses que vão te destruir, ainda que sejam nobres. Se você cair numa correnteza brava de uma canoa, de um barco, de uma lancha, o que você mais precisa não é seu filho para você abraçar ele. É de um salva-vidas. Percebe? Há situações que a coisa mais nobre desse mundo não serve para você. Não é seu filho, não é seu casamento, não é seu bom nome, não é sua reputação, não são suas conquistas, por melhores que sejam, e tudo isso é bom. Mas se você se agarrar somente a isso, e não se lembrar de que você precisa do salva-vidas, correnteza abaixo, até a destruição. Portanto, você não pode queixar de que Deus tem uma tarefa difícil para você. Ser crente é muito difícil. E não é. Não é, porque a primeira coisa que Ele nos pede é que ouçamos. Mas eu não tenho vontade, pastor. Lute. Aí vem a dificuldade. Batalhe, ore. Como Spurgeon dizia, quando você não tem vontade de orar, você ora até ter vontade de orar. Você batalha e diz: oh Deus, eu não tenho esse desejo. Eu prefiro o milionário Zé Rico, eu prefiro Justin Bieber, eu prefiro Taylor Swift. O que eu faço, Deus? Me dê um coração, Deus. Me ajuda, Deus. Me dá fome, Deus. Eu quero olhar para o Senhor, eu quero fixar meus olhos no Senhor, eu quero ouvi-lo. Isso não é pesado, gente. Ouvir não é a descrição de um trabalho exaustivo, a não ser que você não tenha vontade de ouvir. E se não tem, você já tem o diagnóstico. E sabe que o caminho para a cura é um novo coração, e isso é graça, e você tem que pedir que Deus te dê. É um convite para você ser satisfeito em Jesus, para você não ser levado rio abaixo por desejos enganosos. Este ainda é o segundo domingo do ano. E uma das palavras mais poderosas para você neste domingo, ainda comecinho de ano novo, é uma palavra simples, é a palavra de Moisés para você. Moisés aqui no Salmo 90, no verso 14, ele explica para nós o que sustentou ele ao longo daquele deserto. Porque esse Salmo 90 é de Moisés. Esse Salmo explica para nós como é que Moisés arrumava força para continuar amando aquela gente rixosa que você também tem que amar. E eu também tenho que amar. E vocês também têm que me amar.
Como é que a gente permanece amando uns aos outros, no deserto desta vida, cheio de gente queixosa, rixosa, difícil, no meio desse casamento difícil, no meio desse trabalho difícil, como é que você consegue? Deixa Moisés te ensinar. Olha a palavra de motivação para você. Salmo 90, 14. Moisés ora dizendo: Senhor, satisfaça-nos a cada manhã com teu amor leal, para que cantemos de alegria até o final da vida. Você entendeu o que você tem que orar todo dia cedo? Ó Deus, sacia-me com teu amor leal, para que eu consiga cantar de alegria até o fim desse deserto, até o fim desse ano, até o fim da minha vida. Percebeu qual é o primeiro mandamento da vida cristã? É um clamor por deleite. Dá-me um prazer maior do que o que aqueles ao meu redor encontram quando murmuram. Dá-me um prazer maior. Dá-me o Senhor, para que eu consiga amar e atravessar. Meu povo, como cristãos, sermos satisfeitos, sermos saciados de manhã com o amor de Deus, revelado a nós em Jesus, para que possamos nos alegrar e exultar, não é opcional, é questão de vida. Sermos livres do engano e do desejo que nos levam rio abaixo. Sacia-me nesta manhã com teu amor. E aí você abre a Bíblia e você lê a Bíblia e você diz: eu quero enxergar a tua bondade, eu quero ouvir suas promessas, eu quero ver Jesus, eu quero me encantar para que eu saia daqui com a condição de amar esse marido que não dá mais para amar, essa mulher que não dá mais para amar, esse filho que já me deu tanto desgosto, enfrentar aquele trabalho, enfrentar essa vida. É disso que você precisa, olhar para Jesus, para você não se desviar. O perigo de você se afastar da palavra da promessa de Deus em Jesus. Leia de novo, Hebreus 2, 2 a 3. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos, ou seja, a mensagem do Antigo Testamento, sobretudo a Torá, o Pentateuco, a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. O que te faz pensar que você vai escapar se você negligenciar essa grande salvação? Não tem escape. Não prestar atenção à palavra de Deus e o consequente afastamento são descritos aqui no verso 3 como negligência de uma tão grande salvação. E isso é dito como sendo extremamente perigoso. Quão perigoso? Tão perigoso que, se você continuar negligenciando essa grande salvação, não ouvindo a Jesus constantemente, não considerando Jesus diariamente, não fixando seus olhos em Jesus recorrentemente, o resultado será que você não escapará. Hebreus 12, 25. Hebreus 12, 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir. Olha como o livro termina, gente. Como é que o livro começou? Hebreus 1 nos apresentou Jesus, aquele em quem devemos fixar os olhos, considerar atentamente, aquele a quem devemos ouvir, não podemos negligenciar, não podemos deixar de ouvir. Começou com essa ênfase, e olha como o livro termina. É o último verso do livro. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala.
Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, aqueles que ouviram Moisés e os profetas não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos. É sinônimo de negligência. Rejeição é negligência. Se rejeitarmos aquele que nos fala do céu por meio do Filho. A alternativa que você tem, se você nesta manhã decidir, não vou dar ouvido, acho exagero, não vou fazer desse jeito. Sabe qual é a alternativa? É se perder, é perecer eternamente, não herdar a vida eterna, ser condenado no inferno. Palavras de Jesus, João 3,36, e quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Desviar é infinitamente perigoso. Como eu gostaria de, nesse primeiro domingo, ou segundo domingo do ano, despertar você para ser vigilante na vida cristã esse ano. Olhando para Jesus, considerando Jesus, ouvindo Jesus, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, tão suave quanto ouvir, tão leve quanto olhar. Mas se você negligenciar essa grande salvação e se deixar levar pelo amor a outras coisas, não escapará, perecerá. John Piper escreveu assim, abre aspas, a marca do verdadeiro Filho de Deus é que ele não se desvia por muito tempo. Se você está por hora desviando, um dos sinais de esperança de que você nasceu de novo é sentir-se incomodado por isso. Há no seu coração um desejo crescente de voltar seus olhos para Jesus, considerá-lo, ouvi-lo nos dias, meses e anos que estão por vir. Por outro lado, um dos sinais de que você pode não ter nascido de novo é ouvir esta mensagem e não sentir nenhum desejo de se proteger contra o desviar. O argumento de Hebreus 2:2 explica por que não escaparemos se negligenciarmos a tão grande salvação. Olha o verso 2. Hebreus 2:2, pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Em outras palavras, no Antigo Testamento, Deus ainda não falava diretamente por meio de Cristo. Deus falava através de mensageiros intermediários. E Hebreus afirma que os anjos estiveram envolvidos nessa revelação da palavra de Deus. Ainda assim, a palavra que foi mediada por anjos, por profetas, era tão grande e grave que toda negligência e rejeição dela era punida com uma justa retribuição. Imagine agora que Deus falou por meio do Filho. Deixa eu terminar mostrando para você como que a Bíblia nos encoraja. Observe aqui em Hebreus 2, de 1 a 4, que a Bíblia nos deu 2 incentivos para a gente abraçar a grande salvação e ouvir o nosso grande Salvador. 2 incentivos. Negativamente, Hebreus diz que você perecerá se você se afastar da palavra de Deus e negligenciar essa grande salvação. Há sempre essa advertência na Bíblia. Cuidado! Você perecerá se você negligenciar essa grande salvação. Mas eu quero terminar com um tom positivo de Hebreus, declarando que a palavra é tão grandiosa, Cristo é tão maravilhoso, que é impossível não querer ouvi-lo, permanecer nele e viver unido a ele pela fé. Quem se recusar a ouvir e não confiar
nele, que é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o herdeiro de todas as coisas, o governante de todas as coisas, à direita da majestade, o purificador de todos os nossos pecados, aquele que é adorado por anjos, é ninguém menos do que ele, que você tem que ouvir nesta manhã e para o resto da sua vida. Como você não desejará prestar atenção a essa palavra? Só se você não nasceu de novo. E nesta manhã você pode suplicar perdão por tão grande negligência até aqui e suplicar por um novo coração que vai ajudar você a prestar atenção na palavra de Deus e não negligenciar a grande salvação. Feche seus olhos e ore comigo. Deus querido, não há como negligenciar essa grande salvação. A única razão é que o nosso coração, ou o coração de qualquer um dos que me ouve, ainda seja um coração de pedra. Ó Deus, e se nesta manhã o Senhor despertou o pecador, que agora, neste momento, ele ou ela, ainda que silenciosamente no seu coração, diga: ó Deus, me perdoe por te negligenciar. Ó Deus, me dê um novo coração. Ó Deus, eu quero ouvi-lo. Eu quero considerar Jesus, eu quero fixar meus olhos nele. Ó Deus, opere essa grande salvação agora entre nós. Todos quantos nasceram de novo, tantas vezes, ó Deus, as águas turbulentas desta vida nos fazem crer que há algo mais importante a ouvir, a ver, a buscar. Livra-nos desses enganos, livra-nos dessas mentiras. E satisfaça-nos neste momento com teu amor leal, para que cantemos e amemos de todo o coração até o fim da vida. Ó Deus, opere o que só o Senhor pode operar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, ó Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, hoje e para sempre. Amém.